E aí pessoal, então dando continuidade aqui às videoaulas, agora a gente vai configurar aí uma placa Connect I/O. Na verdade a gente vai configurar duas, a gente vai colocar duas placas que eu tenho aqui. Essa aqui, Connect I/O J03, que está aqui, e essa outra. Então a gente vai aprender a configurá-las e utilizar, né, as funções que ela disponibiliza, né? Então eu tenho essa daqui aqui, eu acabei de atualizar o firmware dela, então ela seria como tivesse zerada por agora, né? Então a gente vai aprender todos os passos aí como está configurando. Tenho um sensor DS18B20 conectado nessa placa. Eu tenho dois botões que ocupam as duas entradas, entrada 1 e entrada 2, entrada digital, né? E eu tenho aqui então essa lâmpada que está ligada aqui no relé. Nessa outra placa eu só vou ter então conectado um sensor que é esse DHT22, né? Você pode estar ligando também o DHT11, né? Que é esse sensorzinho azulzinho. E é isso, eu vou estar mostrando como que você faz para selecionar o sensor e como configura e como utiliza as funcionalidades dessas placas. Então beleza, como a gente faz para configurar? Primeiro, o ideal, né, a ideia é que você configure uma por uma. Na verdade é quase que necessário que você configure cada uma individualmente, né? Porque quando você resetar a placa, você ligar ela e resetar para configurar a Wi-Fi e as funcionalidades da placa, ela vai entrar num modo de configuração, né? E aí você vai configurar ela, só que quando você bota ela em modo configuração, ela vai gerar uma rede Wi-Fi, né? Que tem nome BIM Technology, senha BIM Technology, né? Então você vai se conectar nessa rede para configurar. Só que se você resetar as duas vão gerar essa rede BIM Technology e você não vai saber qual você vai estar configurando. Então eu vou deixar essa daqui agora desligada, vou ligar só essa uma aqui na USB, né? Vou alimentá-la com 5 volts. Então, se vocês observarem aqui esse LED, ele vai, vamos ver, ele está piscando duas vezes. Isso indica que ele não conseguiu conectar na Wi-Fi, né? Então, isso porque eu acabei de atualizar o firmware, né? Então ela está zeradinha, né? Então é isso. Como é que você faz para configurar? Você vai pressionar esse botão que tem aqui, né? E segurar. Observe que o LED aqui ficou aceso, né? Então você segura ele por 10 segundos, como resetar um modem aí, né? E quando o LED apagar, você pode soltar o botão. Ó, o LED apagou. Então é isso. Agora ela vai piscar de 1 em 1 segundo aqui, ó, informando então que ela está em modo configuração. Então, estando nesse modo de configuração, você pode estar configurando ela ou pelo celular, né? Então eu vou nas configurações do Wi-Fi, procuro uma rede chamada BIM Technology, que apareceu aqui. Posso me conectar nela, né? Mas eu vou estar fazendo lá pelo computador para que seja visível, melhor visível, né? Para que eu consiga demonstrar melhor. Então, aqui no computador eu abro as Wi-Fi que tem, e vocês podem observar que apareceu aqui uma rede chamada BIM Technology, né? Então eu vou conectar nela. Agora, se vocês observarem, eu estou conectado então nessa rede BIM Technology, porque eu já tinha a senha salva, né? A senha é BIM Technology mesmo. E aqui no navegador você pode acessar então o IP 192.168.1.1, né? Aí você vai cair na paginazinha de configuração. Se você não tinha configurado nada até o momento, ela vai vir com essas configurações padrão aqui, que é as configurações que quando você acabou de atualizar ou se ela é nova, né? Então é isso. Aqui agora, se você deletar isso aqui, você vai ver. Aqui é o SSID do roteador, né? Então qual que é o roteador, qual que é a senha da tua Wi-Fi que você quer que a placa se conecte, né? Então eu vou estar colocando essa rede aqui, que é a minha rede aqui local, aqui de casa, né? Então Zion eu vou
digitar aqui Zion, tem que ser certinho, né, maiúsculo, no caso a minha rede aqui, a minha senha, né, a senha da minha Wi-Fi, o IP que eu quero que essa placa, qual que é o IP na rede dessa placa, né, no caso a minha rede é 192.168.0, né, então o meu roteador Wi-Fi tem o IP 192.168.254, então esse aqui eu já vou deixar assim, tá certinho, e eu vou falar que essa placa JTI03 aqui vai receber esse IP 240, né. Depois eu vou estar configurando a outra placa, essa daqui, para pegar o IP 241. E assim você vai, né, colocando todas as placas que você for configurar no outro IP, né. Então beleza, a máscara 255.255.255.0, tá certo. E essa aqui é a porta do Modbus, né, então, que você pode estar configurando aí. Então eu vou deixar a porta padrão, que é 502, né. Aí aqui a gente vai colocar o IP do nosso servidor MQTT, né? Então, no caso, aqui eu tenho o Raspberry que está na rede, né? Ele está sendo o nosso broker MQTT. Para você que não viu as aulas anteriores, onde eu explico como configurar e fazer tudo isso, na descrição desse vídeo sempre tem a playlist de todos esses vídeos, né? Então, você pode estar vendo todos esses vídeos que já foram feitos sobre o assunto, né? Então, aqui, como anteriormente eu configurei o IP do RESP, que é 192.168.0.99, que é o IP dele na rede, né? Então tá aí. Agora a placa, quando eu salvar essas configurações, ela vai se conectar nesse roteador com esse usuário e senha, vai pegar esse IP, vai ter esse IP na rede, vai se conectar no MQTT nesse IP aqui, nessa porta, que é a porta padrão 1883 do MQTT, né? A gente colocou lá nas configurações, quando a gente configurou o Mosquito, que é o servidor broker MQTT, a gente configurou então que o usuário e senha aqui é BIM Technology, né? Então eu não posso deixar sem, porque eu habilitei uma opção para não permitir conexões sem um usuário e senha. Então BIM Technology aqui também, então usuário e senha BIM Technology. E aqui que entra a coisa legal aqui, ó. Isso aqui é o tópico identificador, né? Quando eu receber uma informação, quando a placa começar a enviar dados, ela vai enviar por padrão barra JE03 maiúsculo, né? O J e o E maiúsculo. Então barra JE03 barra esse identificador que você colocar aqui, que pode ser um nome para identificar a sua placa no MQTT, né? Por exemplo, cozinha, quarto, sala, enfim, você pode estar colocando. Imagine que nesse caso aqui eu vou configurar essas duas placas aqui. Então você tem mais uma opção, que é você criar o teu subtópico aqui dentro, né? Então eu vou colocar, por exemplo, eu vou escrever que aqui seja escritório. Então eu vou configurar as duas placas no escritório. Mas se eu colocar as duas placas tendo o mesmo nome do tópico, as informações que vão chegar nos servidores vão ser substituídas e você não sabe qual das placas que vai estar enviando essa informação. Então eu vou colocar da seguinte forma: escritório barra 1, ok? Então escritório barra 1 e barra, no caso de todos os restos dos tópicos que são padrão da placa, que você vai encontrar aqui no manual do usuário, né? Então todos os tópicos, ó. Aqui tem um descritivo de como funciona, né? Então esse barra JE03 barra JE03 ID, que é exatamente esse campo aqui, ó. Se você deletar, você vai ver que é o tópico identificador. Então esse campo é esse campo aqui. Então o nome que você colocar ali pode ser um tópico ou mais um subtópico, se você quiser, né? E depois, então, depois dessa parte, então, JT03 barra JT03 ID barra qualquer coisa, que vai ser esses que são descritos aqui. Por exemplo, para nós aqui agora, a gente vai configurar, vai chegar no servidor da seguinte forma: barra JT03 barra escritório barra 1 barra ADC, que é o nosso sinal ADC. A outra placa a gente vai configurar escritório barra 2, por exemplo, né? Aí vai ser a placa 2. Se você quiser estar colocando só o nome e não barra mais alguma coisa, né? Isso é só uma opção, se você
quiser identificar, por exemplo, numa casa, né, quarto, sala, cozinha, mas digamos que você tenha duas placas no escritório, então você vai criar mais um subtópico, né, para você conseguir ter esse gerenciamento melhor. Daqui a pouco você já vai ver como isso funciona. Então, esses tópicos são todos padrão, né? Então, sempre isso aqui vai ser fixo e isso aqui vai ser fixo. Essa parte aqui do meio, então é essa parte que você vai estar configurando aqui, né? Então, eu vou colocar de novo. Você não precisa iniciar com barra, porque o identificador é só aquela parte do meio, né? Essa parte aqui, né? Então, tudo que você colocar no meio aqui, o início aqui, essa barra vai ter, e essa do fim aqui também, né? Então eu vou colocar aqui de novo, escritório barra 1, né? E a outra placa, depois, quando a gente configurar, vamos colocar barra 2 aqui, para a gente ter essa identificação das placas, né? O QoS, por enquanto, a gente vai deixar zero, depois, que provavelmente em próximas videoaulas a gente vai estar vendo melhor sobre as peculiaridades, né, assim, do MQTT, né? Então, por enquanto, a gente vai sempre deixar essas configurações padrão assim, QoS 0 e retain sim. Coloca para sim, que daí eu vou estar explicando para vocês o que significa esse sim aqui. Aqui você deixa padrão do jeito que veio, que é 120, né, que é o tempo em segundos do Keep Alive, né, no servidor. E aqui, se você quiser estar colocando, vamos colocar por agora para testes 500 milissegundos, né, que vai ser a cada quanto tempo ela vai publicar se tiver alguma alteração. Então, cada tópico desses que a placa vai estar publicando no servidor, ela não fica publicando o tempo todo, né? Por exemplo, a cada 500 milissegundos, só se houver uma alteração. Então, seria aquele 500 milissegundos seria a checagem de tempo em tempo dessas informações. Então, por exemplo, se o sinal Wi-Fi não alterou em nenhum momento, não vai publicar, né? Nem naqueles 500 milissegundos, ela vai publicar só se houve uma alteração do valor, né? Então, ela só publica quando tem a alteração desses valores. Então, a gente deixa em 500 milissegundos, né? Que se acaso tiver a variação rápida dos valores, ela publique. Então, configurações de I/O. Uso da função toggle, vamos deixar não utilizado por enquanto, e a gente vai estar explicando cada um desses na sequência aí dos vídeos. Por enquanto só vamos configurar padrão, né? Esse aqui também a gente deixa não utilizado, isso deixa assim, esse valor deixa assim também. Aqui a gente vai habilitar para essa placa aqui, ó, eu estou configurando essa placa aqui agora, né? Então nessa placa eu tenho conectado esse sensor aqui, que é o DS18B20. Então eu tenho que selecioná-lo aqui. Se eu não quero utilizar nenhum sensor, eu deixo não utilizado, né? Mas eu vou estar usando esse sensor DS18B20, então eu seleciono ele aqui. Esses controles a gente não vai habilitar, não utilizado, deixa aqui assim, não utilizado, ok? Então é isso. Por enquanto essas são as configurações só para fazer a placa se conectar no roteador e também se conectar, né, no servidor broker no MQTT com esse subtópico que a gente criou, né? E habilitar o sensor DS18B20 para essa placa. O resto das funcionalidades a gente vai estar vendo na sequência aí. Vamos salvar isso. Ele vai pedir para digitar esse texto, né? Se acaso você clicar aí, né, sem querer e tal. Então, ok. Aqui apareceu ok, salvo, e o LED aqui já desligou também e vai, se vocês observarem, ó, tá piscando 4 vezes, ó. Isso informa que a gente não errou nada e ela se conectou com o roteador. Então agora já está conectada no roteador, né? Então aqui eu fiz essas duas abinhas aqui de exemplo, né? É uma cópia que eu vou estar configurando a placa 1 e a placa 2, então eu fiz uma cópia a todas as informações que tem aqui e todas que tem aqui. Então vão ser para essas duas placas, essas duas janelinhas aqui, né? Então vai ter a temperatura, umidade e tal. Por enquanto não está publicando nada aqui porque, como eu acabei de configurar, esses tópicos não estão recebendo as informações corretas, né? Vamos aqui no Node-RED e vamos estar configurando isso. Como a gente acabou de alterar os tópicos, a gente vai ter que vir e mexer nos nossos, aqui no nosso Node-RED, né? Então, a minha temperatura da placa 1, vamos aqui na placa 1, né? Eu dividi as duas janelinhas aqui e coloquei aquelas informações lá. Então,
a nossa temperatura. Vamos configurar aqui. Agora aqui eu tinha, numa aula anterior, quando eu mostrei isso, apenas uma demonstração, barra teste maiúsculo aqui. Então nesse lugar a gente vai colocar aquilo que a gente configurou aqui, ó, né? Que é esse escritório barra 1, né? Então a gente tem que colocar isso ali agora. Escritório barra 1 e barra temperatura. Então esse é o tópico que vai vir da placa, que é a temperatura. Então vamos dar um OK aqui. Vamos só ver se a temperatura funcionou. OK. Publicou aqui. Olha lá, então a temperatura já chegou aqui, né? Então essa temperatura já está chegando no servidor para a gente. A gente pode apertar aqui para vocês verem que vai subir lá o valor. OK? Então essa placa já está certinha, já está enviando a temperatura. Vamos configurar os outros tópicos aqui também. Eu coloquei esse switch aqui, ó, que é esse botãozinho aqui, ó, quando eu pressionar aqui para ligar essa lâmpada ali, né? Aí tem uma coisa legal aqui, que quando você olhar aqui nesse documento, você vai ver que nos tópicos de subscribe, onde que você pode enviar dados para a placa, você vai ver que tem barra JT03 barra relé, né? Então você envia 1 para ligar o relé e 0 para desligar o relé. Só que a placa, como é que você sabe se realmente ligou o relé, né? Então, quando ligou o relé, a placa publica um tópico nesse momento de volta para o servidor, né? Que tem o nome de relé underline status, ok? Então aqui nesse switch que eu tenho aqui, ó, quando eu pressionar no switch, eu vou enviar essa informação para o relé, que é para o barra relé. Então aqui agora a gente vai trocar esse teste também para escritório barra 1 barra relé, né? Então esse aqui a gente vai estar publicando no relé 1 e 0, né? Aqui tem um detalhe, nesse botão, né, que é aquele botão ali, observem que eu não consegui colocar 1 aqui direto, né? Então ele só envia true e false, né? Então, só que a placa não aceita true e false, ela só aceita 1 e 0, né? Ele manda a string true e a string false, né? Só que eu recebo a string 1 e 0. Então aqui eu fiz uma funçãozinha no meio. Quando essa função receber true, que é quando você pressionar no botão, né? Ele substitui o pacote para 1 e quando receber false, substitui o pacote para 0. É só isso, só para chegar a informação correta lá na placa, né? Mesma coisa aqui, quando eu chegar a 1 eu substituo para true, porque esse botão trabalha com esse tipo de informação, né? Então beleza, a gente ajeitou aqui para escritório barra 1 barra relé, né? E aqui também o status de retorno é relé underline status. Então a gente substitui aqui também para escritório barra 1 barra relé status, que quando chegar esse status lá, ligar o relé, ele vai responder de volta nesse tópico. Então esse é um tópico de input e esse de output, né? Então manda uma informação para o relé. Se o relé ligou de verdade lá, ele vai enviar de volta esse status do relé, se vai estar 1 ligado, e vai então mudar essa chavezinha para cá se realmente ligou o relé. Então a gente tem um status para ter certeza que o nosso relé ligou, né? Então vamos ver se isso funciona. Vou dar um deploy aqui. Ok. Aqui, ok, tá aqui, a temperatura tá certa. Agora vamos ver então o nosso relé. Eu vou pressionar. Ligou. Desligou. Eu tenho desligado aqui agora a lâmpada. Deixa eu só ligar a lâmpada aqui, pra vocês verem. Ok, vou pressionar de novo. Ligou. E vocês observem que esse status alterou aqui conforme o status de retorno, né? Então quando eu pressiono de volta, observem que agora ele foi para lá apenas com o status de retorno. Imagine que eu quero acessar então essa informação pelo celular, né? Então eu vou descer aqui. Aqui está o relé. Eu vou pressionar. Observem que lá na paginazinha também ligou, né? Então ela fica, qualquer um que está acionando esse status vai ser ativo para todos, né? Ok?
Beleza? Então, para isso que serve esse status de retorno, né? Para que você consiga então visualizar, né? Quem ligou e tal, né? Para que eu tenha esse status. Beleza? Então, vamos configurar os outros tópicos aqui também. Eu vou estar configurando esse umidade, mas umidade a gente só vai ter nessa placa 2. Como esse sensor aqui, esse 18B20 aqui, ele não tem umidade, né? É só um sensor de temperatura. Então eu vou configurar aqui para vocês verem. Escritório barra 1, a umidade, o que vai receber o valor ali, só para vocês verem. Vocês podem ver que a umidade vai receber esse valor aqui, ó, que é o valor negativo, né? Menos, que é o último valor negativo de um valor de 16 bits, né? Ele vai estar recebendo essa informação, informando então que não existe essa informação, né? Então esse é o valor que vai chegar da umidade para essa placa, que essa placa, como é um sensor que a gente só tem o 1018B20, depois a gente vai ver que nessa outra placa como vai ficar. Mas agora então está recebendo essa informação, mas como não tem essa informação disponível, ele chega sempre com esse valor. Beleza? Vamos ativar agora aqui o erros de leitura do sensor, né? Que se acaso tiver algum ruído no cabo, alguma coisa, e ele não conseguir ler o sensor, ele vai fazer esse contador de erros de leitura, né? Então esse é o tópico que a gente vai estar publicando nesse text aqui, né? Então aqui esse valor, toda vez que ele não conseguir ler o sensor, vai incrementar esse valor aqui, né? Só que ele não está ativo aqui ainda, porque a gente precisa escrever escritório barra 1 aqui, né? Deploy. Observem aqui, ó, não tem nenhum, né, ainda. Agora eu vou tirar aqui o sensor, né, para vocês verem que ele vai começar a contar lá, porque não vai mais conseguir ler o sensor, né. Ó, então tá aumentando esse contador, porque agora ele não tem mais o sensor, ou deu problema no sensor, ou o sensor desconectou, porque vocês têm essa informação, né. Então, quando bateu 10, vocês viram que esse valor aqui em cima da temperatura também foi para aquele valor lá, que é aquele último valor negativo, né? Informando então que perdeu o sensor, né? Então, depois de 10 erros de leitura, então vamos conectar de volta. Beleza, então a gente tem isso, a gente pode estar colocando aqui, agora vamos conectar então. Vamos configurar aqui no Node-RED entrada 1 e entrada 2, que estão aqui, entrada 1, então no lugar de teste, escritório barra 1, entrada 1 e entrada 2. Escritório barra 1. Vamos configurar o ADC aqui também, o pino analógico, né? Então, escritório barra 1. Ok, vamos configurar também já o sinal Wi-Fi aqui, escritório barra 1. Vamos dar um deploy aqui. Beleza, agora a gente tem todas as informações aqui. Observe que esse ADC fica variando aqui, como ele está flutuando, né? Deixa eu encostar a mão aqui para ver. Tem o pino ADC aqui, ó. Eu vou encostar a mão nele aqui. Ó, observe que o valor lá aumenta um monte, né? Beleza, o sinal Wi-Fi. E agora vamos ver então essa entrada 1, que é esse botão aqui, ó. Vou pressionar. A entrada 1 foi para 1, soltei, foi para 0. Esse outro botão aqui representa a entrada 2, então foi para 1, foi para 0, ou os dois ao mesmo tempo, né? 1 e 1, ok? Então é isso. Agora vamos configurar então a nossa placa 2 para estar se conectando também aqui. Então a placa 1 está configurada, está enviando os dados para o servidor. Eu estou podendo ligar e desligar aqui meu relé, né? Ok? Então agora vamos configurar a placa 2 aqui então. Na verdade não vamos continuar não. Vou cortar o vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito grande. E na próxima videoaula então a gente vai estar configurando a placa 2 para estar conectando, né? E a gente vai mudar esses tópicos aqui para
como a gente mudou aqui para escritório barra 1, né, a gente vai estar mudando isso aqui, que é as mesmas informações, só que para a gente coletar da placa 2. E vamos estar colocando barra escritório barra 2, né, aí para estar recebendo as informações da segunda placa, beleza? Então até a próxima.